Após descobrir que minha esposa estava me traindo, eu tomei a decisão de pedir o divórcio esperando que ela aceitasse seguir caminhos separados. No entanto, para minha surpresa, ela reagiu de maneira totalmente inesperada. Em vez de aceitar a separação, ela ficou descontrolada, implorando por perdão e uma segunda chance, e isso me deixou completamente confuso sobre suas intenções e o que ela realmente espera alcançar com esse comportamento. Então estou seriamente confuso. Tenho lido muito nesses fóruns nos últimos dias, mas ainda estou meio atordoado. Descobri que minha ex-mulher estava me traindo há cerca de 7 meses. Passei por toda a dor, a negação, o sofrimento, as tentativas de reconciliação. Estive seriamente deprimido por um bom tempo. Nunca a confrontei, mas eu estava um completo desastre. Ela deveria saber que eu sabia. Ela simplesmente não se importou, ou pelo menos é o que suponho. Há cerca de 2 ou 3 meses eu estava completamente cansado de tudo, cansado dela, cansado do casamento. Simplesmente eu não me importava mais. Desconectei-me totalmente do relacionamento e comecei a me preparar para o divórcio e para a nova vida que estava por vir. Evitei minha esposa o máximo possível. Tentei ficar fora de casa. Quando ela estava em casa, não participava de conversa. Quando ela me fazia uma pergunta, eu respondia apenas com sim, não, talvez ou não sei. Até deixei as contas dos advogados de divórcio expostas. Ela deveria saber que eu estava desconectado e me preparando para o divórcio? As crianças até me perguntaram sobre isso, até elas podiam ver o que estava acontecendo. Eu até fiz o discurso de nós dois amamos você, não é sua culpa. Às vezes os adultos não podem mais ficar juntos, etc. Minha esposa estava na sala e deve ter ouvido o que eu disse às crianças. Ela não comentou, se opôs, e eu interpretei seu silêncio como consentimento. Enfim, alguns dias atrás encontrei uma garota que conheci na escola. Antes de conhecer minha esposa, sempre tivemos uma tensão entre nós, alguma química. Sempre houve uma tensão entre nós, com flertes e toques sutis, mas nunca levamos isso adiante. Vamos chamá-la de Mônica porque acho que ela se parece com Mônica Bellucci. Mônica e sua família se mudaram antes que eu realmente tivesse coragem de fazer algo sobre isso. Lamentei isso por um longo tempo, mas eu era jovem, tímido, estúpido. Não tinha pensado em Mônica há muito tempo, pois não havia por anos. Mas assim que nos encontramos, a tensão entre nós era palpável ainda mais do que eu me lembrava, e a comunicação foi ótima e sem esforço. Ela me convidou para sair. Expliquei a situação com minha ex-mulher para ela. Disse que queria estar oficialmente separado antes de começar a namorar. Eu não ia trair e Mônica respeitou isso. Ela me deu seu número e me pediu para ligar assim que eu terminasse o que tinha que fazer. Ela me disse que nunca tinha casado e estava realmente animada para me conhecer. Novamente eu estava ainda mais animado. O encontro me motivou a finalmente confrontar minha esposa e começar o processo de separação e divórcio. Fiquei realmente feliz quando fui para casa e me sentei esperando minha esposa. Eu estava até sorrindo como monático quando a chamei para sentar e disse que precisávamos conversar. Disse a ela que sabia sobre a traição há muito tempo, que presumia que ela sabia que eu sabia, especialmente desde que me desconectei do nosso relacionamento nos últimos 3 meses. Ela não parecia se importar, que eu não me importava mais. Então disse a ela que queria começar a namorar e seguir em frente com minha vida. Concluir meu discurso com considerando tudo é hora de nos divorciarmos. Não acha? A reação dela foi totalmente diferente do que eu esperava. Ela começou a chorar e não foi um choro comum, foi um choro desesperado, como o som de uma alma se quebrando. Nunca ouvi nada igual. Ela começou a se desculpar, pedir uma segunda chance, dizendo que o caso não significava nada, que podemos consertar isso se tentarmos a terapia, etc. Eu estava um pouco chocado. Pensei que ela ficaria feliz. Disse a ela que poderia ir ficar com esse cara sem culpa. Ele é obviamente mais importante para ela do que a família dela. Se não fosse, porque ficaria com ele? Em primeiro lugar, ela deveria saber que isso nos destruiria. Ela não pode ser tão estúpida assim. Pode. Disse a ela que se acreditava que precisávamos consertar nossa família ou nosso casamento, o momento de fazer isso teria sido há 7 meses antes de ela ter o caso. Agora é tarde demais. Nosso relacionamento está quebrado e além de qualquer reparo, não achei que tivéssemos problemas no nosso casamento. Ela não falava comigo e eu não sou um leitor de mentes, então qualquer que fosse o problema eu não tinha como resolvê-lo. Desde que começou o caso com outro cara, ela obviamente achava que algo estava errado ou faltando algo, que estava tão errado que não poderia ser resolvido conversando comigo. Algo tinha que estar tão ausente ou tão errado que ela estava bem com nossos filhos crescendo em um ambiente quebrado a partir de então, se não, por que fazer isso? Expliquei claramente, calmamente, que não havia como ela pagar esse caso dos últimos 7 meses e não havia como desfazer a dor e o sofrimento que ela me causou. A dor que causou me levou a um ponto de basicamente ser indiferente, ou na verdade eu meio que a odeio. Estou simplesmente sendo civil por causa dos nossos filhos e para podermos coparentar no futuro. Disse a ela que não acreditava que ela jamais tenha se importado comigo, nenhuma pessoa que se importasse mesmo.
Um pouco com outra colocaria essa pessoa através de uma dor dessas ela não atrairia de tal maneira ela me dizer que me ama não tem significado ou credibilidade porque suas ações provam o contrário ela ficou completamente incoerente nesse ponto eu não consegui entender nada do que ela dizia era apenas uma bagunça confusa no final tive que chamar a irmã dela porque honestamente eu não ia cuidar dela a irmã dela apareceu e depois que expliquei o que estava acontecendo a levou embora senti um alívio tremendo quando elas se foram foi como se eu pudesse finalmente respirar pela primeira vez em 7 meses não sei o que estou procurando aqui ela deve ter sabido que isso ia acontecer deve ter desejado isso ela não pode ser tão estúpida a ponto de pensar que esse comportamento essas escolhas que fez resultariam em algo além de divórcio e uma família quebrada ela é bonita é inteligente nosso casamento era ótimo até ela começar o caso aceitei que a vida muda superei isso agora ela está fingindo que me ama que quer que fiquemos casados e como uma família qual poderia ser a motivação dela para esse grande drama neste momento o que ela poderia ganhar quero dizer ela não poderia esperar que tentássemos reconciliar neste ponto poderia deve ser algum tipo de estratégia simplesmente não consigo entender o que é tenho muitas provas da traição dela vive em um país europeu e isso significaria nenhuma pensão alimentícia ou qualquer coisa para ela poderia ser isso ela tem medo de que eu revele a verdade poderia ser isso ela quer que eu sinta simpatia para que eu não conte às pessoas o que ela fez o AP dela é casado então talvez ela tenha medo de que eu conte à esposa dele simplesmente não consigo entender de qualquer forma só precisava colocar isso para fora esperava que fizesse mais sentido escrito mas não estou tão confuso agora quanto quando comecei esse desabafo atualização minha ex-mulher infiel está me confundindo primeiro de tudo obrigado a todos tem sido avassalador. De muitas maneiras não tive a chance de responder a todos mais. Tentei ler tudo postei 3 dias depois da conversa com minha ex-mulher e quase não consegui dormir na verdade desmaiei lendo mensagens no computador quando acordei no dia seguinte tinha um padrão interessante de teclado no rosto e uma mente muito mais clara decidi fazer algumas listas prós e contra dos pontos principais coloquei um monte de papéis na parede e coloquei um título em cada um deles. Nossos filhos como se comportar ao encontrar a esposa meu casamento Mônica perguntas para fazer a minha esposa etc. O documento final é grande demais para digitar aqui então vou apenas cobrir alguns dos pontos principais meu objetivo era tentar descobrir quais princípios fundamentais eu queria adotar e quais são as coisas mais importantes em que quero focar então passei por cada um deles e avaliei se eu realmente seria capaz de alcançar algo significativo com isso e qual seria um resultado significativo no caso de eu conseguir algo quanto às crianças elas são minha prioridade número 1 aumentarei meus esforços para ajudá-las a lidar com isso mais terapia individual terapia familiar vou organizar passeios e passar mais tempo de qualidade juntos e criar novas memórias também vou envolver o resto da minha família para afogá-las em amor e ajudá-las nesse processo vou falar com os professores treinadores etc quero garantir que o sistema de apoio dela seja imediato e abrangente fiz um teste de DST e também agendei um teste de DNA para as crianças só de pensar que elas possam não ser minhas me deixa muito desconfortável mas tenho que garantir por causa delas se não forem minhas talvez haja algum histórico médico que elas precisem saber e se elas quiserem procurar o pai verdadeiro quando crescerem como elas vão me ver se eu não agir agora para garantir isso espero que elas sejam minhas estarei estressado até que eu tenha confirmação de um jeito ou de outro depois de falar sozinho com os terapeutas delas elas se juntaram a nós explicamos tudo com cuidado e deixamos que fizessem quantas perguntas quisessem repetir várias e várias vezes que elas poderiam vir até mim com qualquer coisa sou o pai delas as amo mais do que qualquer coisa e sempre estarei lá por elas o que quer que precisem não importa o que seja quanto ao meu casamento cheguei à conclusão de que nunca mais poderei confiar na minha esposa sem confiança não é possível ter um relacionamento também cheguei à conclusão de que não amo, mas minha esposa não amo a pessoa que ela se tornou meu amor por ela costumava ser uma grande parte de mim mas ela matou isso com o caso mudou totalmente minha percepção dela talvez eu pudesse aprender a amá-la novamente mas para isso eu teria que querer isso e para ser honesto eu não quero melhor terminar e seguir em frente com nossas vidas não quero mais este casamento não quero nosso relacionamento não a quero a parte de mim que amava a parte de mim que costumava sentir uma alegria e felicidade intermináveis ao pensar nela agora me enche de medo e memórias de dor na verdade. Qualquer pensamento relacionado a ela me causa um sério desconforto no momento acredito que o divórcio é inevitável e quero que seja concluído o mais rápido possível quanto a Mônica conversei muito com ela tive algumas preocupações com base no feedback que recebi aqui no Reddit talvez não fosse uma boa ideia entrar em um novo relacionamento também não queria envolvê-la na minha bagunça e, sejamos honestos minha vida é uma bagunça total no momento ela discordou disse que a vida é bagunçada e
Seria melhor ver como lidamos com isso juntos enquanto namoramos. Descobri porque ela nunca se casou. Ela estava noiva. Na verdade, o noivo dela faleceu inesperadamente em um acidente de trabalho há quase 5 anos. Isso a devastou e, embora tenha saído em alguns encontros desde então, ela não conseguiu formar uma conexão com ninguém. Do ponto de vista dela, a vida é curta e você tem que correr riscos sempre que uma verdadeira oportunidade se apresentar. Expliquei que não quero começar nada até que o divórcio seja oficial. Não quero trair enquanto ainda estou tecnicamente casado. Ela concorda e respeita isso. Também falei sobre como isso poderia ser percebido se de repente estivermos juntos em público para todos verem. Seria fácil tentar retratá-la como a destruidora de lares. Não quero isso. Ela concordou e vamos esperar um pouco após o divórcio ser oficial para fazermos qualquer coisa. Sinto-me incrivelmente atraído por Mônica. Essa ligação telefônica é quase um caso emocional na minha mente. Então não entrarei em contato com ela novamente até que eu termine com a separação legal. Concordamos que eu organizaria meus assuntos. Entraria em contato com ela quando estivesse pronto e veríamos o que faríamos. Então, quando se tratou de planejar a reunião com minha esposa, escrevi alguns princípios sobre quem eu quero ser. Faria todo o possível para me comportar como esse homem, o homem que eu costumava ser. Antes de tudo isso, decidi que precisava manter a calma. Faria todo o possível para não ser cruel. Teria em mente que o objetivo dessa conversa era seguir em frente com nossas vidas. O objetivo era poder coparentar da melhor forma possível para nossos filhos. Ainda assim, preparei uma lista de perguntas para tentar entender o pensamento dela ao ter esse caso e também o que ela pensava sobre seguir em frente. Eu não seria enganoso, não daria a ela falsas esperanças de que havia uma chance de reconciliação apenas para conseguir um acordo pós-nupcial ou algum benefício no divórcio. Decidi agir da maneira mais justa possível. Dividirei todos os bens igualmente com ela. Teremos custódia compartilhada 50-50. Mesmo que ela tenha agido terrivelmente comigo, não a usarei como um modelo. Agirei de forma que eu possa ficar ao lado das minhas ações hoje, amanhã e daqui a 20 anos. Eu a odeio pelo que fez comigo, pelo que fez conosco, com nossos filhos, mas amo as memórias dos bons tempos que tivemos juntos enquanto duraram e amo nossos filhos que criamos e criamos juntos. Tentarei lembrá-la sob essa luz daqui para frente, não pela traição. Não posso carregar ódio no meu coração, então em algum momento preciso perdoá-la para poder seguir em frente. Até o momento em que ela me traiu, acho que tivemos um casamento muito bom. Fazíamos amor todos os dias, passávamos muito tempo de qualidade juntos e quase nunca brigávamos. Sacrificávamos um pelo outro de bom grado. Eu era realmente muito aberto com ela até descobrir sua infidelidade. Acreditava que ela também era aberta comigo, mas agora suas ações mostram que isso não era verdade. Então chegou o sábado e fui vê-la. A irmã dela me avisou que ela não estava bem. Ela não estava errada. Minha ex-mulher parecia absolutamente horrível. Olhos vermelhos, rosto inchado, cabelo desarrumado. Ela parecia muito menor do que eu me lembrava, como se tivesse se encolhido e se fechado sobre si mesma. Duvido que ela tenha dormido ou comido muito essa semana. Sentamos todos e minha esposa estava tremendo quase incontrolavelmente. Senti-me surpreendentemente calmo. Senti a dor dela, mas não como um cônjuge amoroso. Senti a dor dela como eu sentiria por um ator em um filme no qual estava envolvido. Não sei como explicar o sentimento. Realmente confirmou que provavelmente não a amo mais. Apenas me sentei, esperei ela se recompor o suficiente para falar. Ela começou várias vezes, mas desabava em choro. Observando-a, é claro que não é um ato. Já vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que as pessoas podem fingir chorar, mas duvido que alguém possa fingir o aspecto de chorar sem parar por uma semana, misturado com soluços torturantes e bolhas de muco gigantes. Quando ela finalmente começou a falar, foi como se uma represa tivesse estourado. Ela pediu desculpas a cada segunda palavra. Surpreendentemente, ela não tentou se justificar ou transferir a culpa para mim. A irmã dela também chorava e de vez em quando arrependia. Também ficou claro que a irmã dela havia alertado de que isso aconteceria aparentemente assim que a irmã dela perdeu o noivo há 1 ano. Eu não sabia disso. A traição da irmã dela deu à minha esposa uma crise de meia-idade, por assim dizer. Ela começou a pensar muito em trair. No final parece que ela agiu dessa forma porque desenvolveu uma obsessão pelo cara e não conseguiu controlar seus sentimentos. Ela nunca acreditou que eu descobriria ou que alguém se machucaria. Foi algo completamente egoísta. Ela estava aparentemente muito feliz no nosso casamento. Ela se convenceu de que merecia essa aventura e que eu provavelmente apoiaria sua escolha se soubesse o quão feliz ela estava na época. Ela se convenceu de que esse caso passaria e que todos nós voltaríamos a viver felizes para sempre. Ela não tinha ideia de que eu havia descoberto, e só quando comecei a me afastar é que ela começou a questionar o que estava acontecendo. Eu descobri que ela terminou com o AP há cerca de 1 mês e meio. A empolgação estava começando a se dissipar. Ela me deu o telefone dela para verificar e eu vi que ela o havia bloqueado quando desbloqueei mensagens datadas de 1 mês e meio atrás.
Começaram a chegar. Ela estava tentando me reengajar no nosso casamento, mas eu não havia demonstrado nenhum interesse em ter algo a ver com ela até que eu assentei. Ela estava convencida de que poderíamos encontrar uma forma de voltar juntos e que acabaríamos mais fortes do que nunca. Quando ela olhou nos meus olhos ao confronto, ela entendeu que isso provavelmente era o fim da linha. A realidade de tudo isso atingiu como um caminhão de tijolos. Tentei fazer algumas perguntas, principalmente sobre o que se passava na mente dela que dava ela o direito de fazer isso conosco, com nossos filhos. Basicamente é nada além de egoísmo da parte dela. Percebi como muitos de vocês apontaram que nunca obterei as respostas que estou procurando porque elas não existem. Não há razão aceitável para a traição, portanto nunca terei uma resposta aceitável. No entanto, de uma maneira inesperada consegui encontrar um certo fechamento. Consegui expressar a ela o quanto ela me feriu e a dor profunda que causou. Fiz com que ela reconhecesse que a responsabilidade pela ruptura do nosso casamento e pelo fato de nossos filhos crescerem em um lar destruído era dela. Isso me proporcionou uma sensação estranha de paz. Ela havia pesquisado sobre como restaurar um casamento após a infidelidade, preparou um cronograma completo e uma confissão detalhada assinada e pronta para mim. Eu não li nada disso, apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou e implorou por uma segunda chance. Faria qualquer coisa, ela disse. Eu disse a ela que não acreditava nela. Na verdade, eu não acreditava em nada do que ela dizia, simplesmente não confio nela. Ela me perguntou o que poderia fazer para consertar isso. Eu disse a ela que ela quebrou-se. Ela não sabe como pode esperar que eu apresente uma solução. Perguntei a ela se ela estivesse no meu lugar o que ela responderia, se é que responderia. Essas perguntas foram se alternando por um tempo. No final ela concordou que se os papéis estivessem invertidos ela provavelmente não perdoaria isso. Também eu disse a ela que fiz um teste de DST, que faria um teste de DNA com as crianças. Ela desabou completamente por cerca de 20 minutos. Quando ouviu isso, ela insistiu que essa foi a única vez que traiu ou fez algo fora de linha. Novamente, depois de um vai e vem, ela concordou que eu não tinha motivo para acreditar nela e que se estivesse no meu lugar provavelmente faria o mesmo. Perguntei a ela se a esposa do AP sabia. Ela não sabia. Ela concordou que ela merecia saber. Perguntei se ela deveria contar ou se eu deveria. Ela me perguntou se eu consideraria reconciliar ou fazer terapia de casais. Se ela contasse, eu disse que não, mais que isso ajudaria a recuperar um pouco de respeito aos meus olhos. Ela prometeu contar à esposa do AP e a todos os outros. Novamente eu disse que realmente não acreditava nela. Ela jurou que nunca ficaria com outra pessoa e que nunca desistiria de voltar comigo, mesmo que isso levasse o resto da vida dela. Eu não acreditava nela, mas não disse nada. Estava se tornando redundante nesse ponto. Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a toda a comunicação dela, disponibilidade 24/7. Eu disse a ela que havia conversado com Mônica e que estou esperando porque não quero trair, não quero estar em um relacionamento aberto. Isso a machucaria se fizéssemos isso e eu não quero ferir outras pessoas como ela me feriu. Também não quero ser o carcereiro dela, bisbilhotando constantemente sendo suspeito. Não é base para um relacionamento saudável. Não estou interessado em intimidade sem uma conexão mais profunda. Também relação apenas por relação mecânico não tem valor para mim. Se eu precisar de liberação mecânica, posso resolver isso sozinho. Não preciso de um parceiro para isso. Nesse ponto estávamos todos exaustos. Estávamos lá há mais de 5 horas e minha esposa havia chorado em uma escala de ruim absolutamente horrível. Quase o tempo todo não iríamos conseguir avançar mais com isso. Estava acabado. Eu disse a ela muito claramente que o amor que eu costumava sentir por ela havia morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa que ela se tornou. Nossa família havia morrido por causa dela e que eu seguiria em frente com o divórcio. Eu disse a ela que não poderia desfazer o que fez. A única maneira de evitar esse resultado teria sido não começar o caso há 7 meses. Eu não queria nosso casamento de volta, não a queria de volta, não queria mais dor. Sugeri que fizéssemos um período de contato zero para obter algum distanciamento e perspectiva. Eu disse a ela que já havia registrado o processo e que minha decisão estava tomada. Podemos começar uma terapia familiar para coparentar, mas além disso eu nem mesmo quero vê-la. Foi incrivelmente doloroso dizer isso a ela. Ela estava chorando muito enquanto murmurava não, 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 por favor, não, por favor, não. Quando me levantei para sair, ela teve um sangramento nasal massivo quase explosivo. Começou a tentar me alcançar, mas desmaiou. Consegui pegá-la antes que caísse no chão. Levei ela e sua irmã ao pronto-socorro e fiquei lá até saber que ela ficaria bem na noite passada. E hoje minha ex-mulher tem contado a todos o que fez. A esposa do AP me ligou esta manhã para confirmar se o que minha esposa lhe disse era verdade. Enviei ela cópias de algumas das evidências. Acabei de saber que ela expulsou o marido de casa. Ela quer se encontrar para revisar mais evidências. Já suspeitava há algum tempo, mas não tinha provas concretas. Sugere que nos encontrássemos para conversar amanhã. Ela também pediu para
conversarmos por telefone, mas não sei se consigo lidar com isso no momento. Respondi que talvez pudéssemos falar mais tarde. Admito livremente que estou me sentindo um lixo, não consegui dormir, fendas estão se formando na minha determinação. Sei que devo permanecer forte, mas está muito difícil porque me sinto tão culpado, porque sinto que sou responsável por tentar consertar isso. Podemos enganar a nós mesmos por um tempo, mas provavelmente isso não funcionará a longo prazo. Alguns amigos e parentes dela têm me ligado e me xingado, acham que eu deveria dar a ela uma segunda chance, mas na minha mente eu penso, por que prolongar a dor? É melhor acabar com isso para que possamos começar a curar e construir novas vidas. Então é isso, nada espetacular, sem vingança, sem resolução, sem paz, sem final feliz, apenas mais dor para todos nós. Minha mente está em um lugar muito escuro agora, não sei o que fazer, para ser honesto.